Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com você um pouco do que venho aprendendo ao longo desse 1 ano e meio no qual venho enfrentando as dívidas. Sair do endividamento é algo que exige demais da pessoa. Exige maturidade, compreensão, exige aprendizado, exige que você visite suas sombras, sabe, seus buracos emocionais, suas crenças. Exige muito mais do que simplesmente um conhecimento financeiro, um conhecimento de números, um conhecimento de finanças. É algo que é um processo que vai exigir do superendividado, da pessoa que decidiu sair dessa situação, uma postura diferente. E nessa trajetória, a gente precisa muitas vezes deixar pessoas para trás, como eu já falei aqui em alguns vídeos, deixar uma parte de nós, algumas partes de nós para trás. E deixamos muitas coisas também, sabe? Vaidades, deixamos a impulsividade, a urgência. Caso não façamos isso, a gente não sai dessa situação. Pode acreditar. Então, uma das coisas que eu acredito que a gente tenha que fazer para sair do superendividamento, dessa situação tão caótica, é sermos persistentes. A gente viu aí, né? Estamos vendo o exemplo do jogador norueguês, o Haaland, né? Acho que estou falando errado, mas nossa, ele foi um rolo compressor, né? Sobre a nossa seleção, né? Passou por cima de nós, destruiu um sonho que levou tanto tempo, que, né, há tanto tempo a gente quer. Eu tenho 3 filhos, gostaria muitíssimo, muitíssimo que eles vissem a nossa seleção campeã, e não aconteceu, esse sonho foi adiado. E no primeiro momento, né, eu que não sou ligada no meio futebolístico, não sou ligada em nada, eu senti muita raiva desse rapaz, sabe? Falei, nossa, por quê? Por quê? Não poderia ter sido assim e tal. E com o passar dos dias, as redes sociais repercutindo muito sobre ele, sobre a rotina dele, sobre o foco, sobre a força, eu me identifiquei muito, né? E claro, guardadas as justas medidas, as justas proporções, né? Eu tenho vivenciado muita disciplina aqui no meu cantinho, aqui no meu lugar. A minha medida, né? A minha forma. Mas eu me apaixonei pela trajetória desse rapaz e pude ressignificar essa derrota do Brasil dentro de mim. Claro, a derrota existiu, meus filhos não viram, né, a vitória da seleção ainda, mas eu hoje estou torcendo pela Noruega. Ai, quero muito que a final seja França e Noruega. E aí, por que eu te falo isso? Provavelmente esse rapaz conseguiu se destacar nesse nível, conseguiu chegar lá e fazer, porque no momento de silêncio, onde não havia nenhuma câmera, todos esses momentos onde não havia nenhum holofote, nenhum aplauso, sabe? O que ele estava fazendo? Ele já estava construindo esses gols que ele marcou contra a nossa seleção. Entende? Então, gente, é algo nesse sentido que eu quero falar para vocês, que a força da repetição, a força do foco, da disciplina, ela é o segredo para tirar a gente de qualquer situação ruim em que estejamos, especialmente da situação de endividamento. Então a frase do dia para hoje é a seguinte: não é sobre fazer algo extraordinário uma vez só,
mas sim, é sobre fazer o básico com excelência todos os dias. O entusiasmo do início muitas vezes pode diminuir. E é aqui que mora o perigo, sabe, gente? O tédio, sabe, a rotina. Esse tédio dessa rotina, ele tenta nos vencer. E olha, infelizmente, ele vence a maioria. Eu acredito, né, não fui visitar nenhum estudo acadêmico, nenhuma comprovação científica, mas eu acredito que 99% da população seja vencida pelo tédio e não consiga atingir os seus objetivos. Entende? E é nisso que você tem que focar. O tédio desses dias onde nada acontece. O tédio desses dias onde você só precisa fazer a manutenção da sua rotina, a manutenção dos seus afazeres, a manutenção da sua vida, do seu plano. Esse dia não pode, de forma alguma, tirar você do seu caminho, ok? Então, consolidar significa aceitar que a paz de uma conta paga, sabe? De um acordo vencido, e que isso vai te trazer um coração protegido, uma vida tranquila. Então vale mais, muito mais, você conquistar isso dia após dia, no tédio mesmo, do que você ter uma adrenalina passageira, ou seja, ir lá e gastar num dia o que você tinha planejado para gastar numa semana, entende? Então, assim, o que é passageiro, essa adrenalina passageira, ela nunca vai ser maior, melhor que você construir as suas coisas dia após dia, entende? Então, a nossa segurança, ela precisa morar na constância diária. A nossa segurança, ela mora na constância diária dos nossos atos, do nosso sentir, do nosso pensar. Esteja sempre atento, esteja sempre atenta a cada um dos seus atos. Não se deixe levar por impulsos. A afirmação do dia foi essa, então, né? A reflexão do dia. E a ação, então, prática para hoje é a seguinte: reafirme o seu compromisso do seu orçamento de julho, tá? Esse mês tão abençoado que nós estamos vivendo. Olhe para os seus números, com os trilhos, como trilhos que te levam ao destino, o destino que você quer chegar. Entende? Esteja ali, ó, firme, focado, disciplinado. Afirmações para o dia de hoje, então. Eu sou constante. Eu sou constante. A minha força não depende da motivação passageira, mas a minha decisão inabalável de ser livre e as minhas atitudes na construção dessa liberdade, sim, essas sim, são o meu pilar. Um forte abraço e um grande beijo. Até o próximo vídeo.